Olá pessoal, muito bem-vindos à quinta mensagem da série O Livro de Esther. O título da mensagem de hoje é Para um Momento Como Este, para um momento como este. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, para você deixar aquele comentário dizendo de algo que Deus falou com você no decorrer dessa série, dizendo a sua expectativa para algo que você quer que Deus ainda fale com você e, acima de tudo, para você compartilhar, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Assim você não estará só sendo abençoado, como vai estar sendo uma bênção para outras pessoas, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você está lá no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do verso 12. Esther 4:12. A Bíblia diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que texto tremendo, que texto interessante. Um pouco de contexto. A Bíblia fala que Amã, aquele antissemita sanguinário, ele decide exterminar todo o povo judeu no Império Persa. Ele, porque ficou ali chateado, indignado com Mardoqueu, o único judeu que não queria se prostrar diante dele, ele acaba rotulando toda uma raça, todo um povo, e decide o extermínio daquela raça. Ele manipula o rei Assuero, o rei do Império Persa, a editar um decreto. Ele não sabia que Esther, ela era judia, até então a identidade de Esther ainda estava escondida, e ele emite aquele decreto real para o extermínio de todos os judeus. Quando Mardoqueu recebe aquela notícia, ele fica indignado, ele fica chateado, ele fica com medo. A Bíblia fala que ele rasga as suas vestes, ele começa a chorar, e chorar em alta voz. Ele começa a andar por toda a cidade de Suzã, talvez em estado de choque, chorando e lamentando em voz alta. Quando o povo de Israel fica sabendo daquilo também, o povo desespera, o povo começa a chorar, o povo começa a prantear por causa daquilo que estava sendo executado, por causa do decreto real pelo extermínio dos judeus. Só que a Bíblia fala que Esther estava lá no seu palácio. Afinal de contas, ela era rainha, sua identidade ainda estava secreta. Ela estava distante do povo de Deus, ela não sabia ainda do decreto, para você ter uma noção. Alguém ali dos seus assessores manda dizer a ela, ou revela a ela, que Mardoqueu estava tendo aquela situação, aquela reação muito interessante, muito intrigante. E sem saber ainda do assunto, distante da realidade do povo de Deus, ela pede para alguém dar notícias aí de Mardoqueu. Ela pede para alguém perguntar a Mardoqueu o porquê do seu choro. Mardoqueu manda dizer a Esther o motivo no qual ele estava chorando. Ele mostra para Esther, através ali dos assessores de Esther, o decreto real no qual falava que todos os judeus seriam exterminados no 13º dia do mês de Adar, conforme o decreto do rei Assuero, manipulado ali por Amã. E Mardoqueu pede para que Esther se apresente diante do rei e interceda pelo povo, interceda em defesa do povo de Israel. A Bíblia fala que Esther, ela manda de volta o recado para Mardoqueu, lembrando Mardoqueu da lei persa. Na lei persa, a rainha não podia simplesmente se apresentar diante do rei, como que nos dias de hoje uma esposa se apresenta ao seu marido, não.
A lei persa tinha uma lei muito estranha, no qual ninguém podia se apresentar diante do rei, a não ser que fosse convidado, nem mesmo a sua mulher. E a punição para quem infringisse essa lei era a pena de morte. Então, um pedido para Ester se apresentar diante do rei seria um pedido para que ela arriscasse a sua vida. Quando Mardoqueu recebe ali novamente a resposta de Ester, ele dá um choque de realidade a Ester. Ele fala palavras belas, ele diz assim: olha, Ester, e ele lembra Ester da soberania de Deus. Ele diz: olha, se você não se posicionar, se você se calar, outra pessoa, outro intercessor irá se levantar em defesa do povo de Deus. Ainda sem mencionar Deus, porque o livro de Ester não menciona o nome de Deus, Mardoqueu fala da soberania de Deus e do agir de Deus. Se você não cumprir o propósito de Deus, o propósito de Deus não falha. Deus vai continuar cumprindo o seu propósito, só que através de outra pessoa. Sim, nós temos livre-arbítrio. Deus quer fazer grandes coisas, Ele tem um propósito para se cumprir na sua vida, como Ele tinha para se cumprir na vida de Ester, para que ela fosse intercessora, para que ela se posicionasse diante do povo de Deus. Mas se você disser não, Deus vai respeitar a sua decisão. Deus te deu um presente maravilhoso que nós chamamos de livre-arbítrio, o direito, o poder de escolher. Mas assim como toda bênção, essa bênção traz consigo uma responsabilidade. Sim, você é livre para tomar as decisões, mas você não é livre das consequências das suas decisões. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você será responsabilizado pelas suas escolhas. E Mardoqueu dá esse choque de realidade a Ester. Ele diz: olha, se você não se posicionar, Deus vai cumprir esse propósito através de outra pessoa, e você vai ser responsabilizado pela sua omissão, e você será responsabilizada pelo não que você disse ao propósito de Deus. Ele diz assim: olha, você e a casa dos seus pais vão receber aí as consequências do seu não. Ele diz: você e a casa dos seus pais morrerão, porque não há vida fora do propósito de Deus. Dizer não ao propósito de Deus é dizer não à vida e à plenitude que Deus tem para derramar em nossas vidas e através de nós. Mardoqueu lembra a Ester e mais uma vez ele faz um pedido para que Ester, sim, arriscasse a sua vida em favor do povo. Nós, com a visão do Novo Testamento, nós nos lembramos que Ester aqui é uma figura do Cristo que viria. Mardoqueu pedia para que Ester arriscasse a sua vida em favor do povo. E nós nos lembramos que Jesus não só arriscou, mas Ele entregou a sua vida em favor de nós, em favor do propósito de Deus, em favor do seu povo. A Bíblia fala que Mardoqueu faz uma pergunta a Ester: será que não foi para um momento como esse? Será que não foi com um propósito que Deus te colocou aí no palácio? Que Deus te colocou aonde você está? Ah, meu irmão, a Bíblia nos fala tanto sobre a soberania de Deus. Eclesiastes fala que Deus, Ele fez tudo formoso no seu devido tempo. O Deus soberano, Ele está acima do tempo. Ele não perdeu o controle do tempo, pelo contrário, Ele tem todo o controle em suas mãos. Ele é Senhor do tempo e Ele faz tudo no seu devido tempo. Foi Ele que colocou Davi ali no vale de Elá, coincidentemente na mesma hora que Golias estava proferindo os seus insultos a Israel. Isso gerou indignação em Davi e foi o gatilho que o empurrou a se colocar à disposição do rei para enfrentar Golias. Foi Deus que colocou José ali naquela cadeia na hora certa, na hora que tanto o padeiro quanto o copeiro do rei estariam também na cadeia e teriam um terrível sonho no qual José revelaria o seu significado. Foi ele que fez João Batista nascer meses antes do Messias Jesus nascer, para que se cumprisse as escrituras do Antigo Testamento e João Batista preparasse o caminho da primeira vinda do Senhor Jesus.
Foi ele que colocou Esther ali, coincidentemente, no mesmo tempo que a mãe iria fazer o rei decretar aquele decreto para aniquilar toda a raça dos judeus ali no Império Persa. Foi Deus que colocou você no mundo nesse ano, nessa estação, porque é nesse tempo que você pode viver o propósito de Deus para as suas vidas. Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta uma parábola que expressa muito o que eu quero compartilhar com você nessa mensagem. Ele compara cada um de nós a uma boa semente que Deus, o agricultor, colocou aqui na terra. Nós somos como uma boa semente na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor, o nosso agricultor. E Ele coloca na terra para gerar frutos, ou seja, com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele o faz no tempo certo. Eu estava lendo algo sobre plantio, sobre semeadura. E é interessante que para se ter sucesso, para que a semente gere frutos, o agricultor precisa saber qual que é a estação propícia para o plantio. Há diferentes tipos de sementes. E cada semente, para gerar frutos à maneira excelente, ou seja, a melhor maneira, essas sementes precisam ser plantadas na estação certa. Sim, há uma estação específica para cada tipo de semente. Há sementes que precisam ser plantadas durante o outono, outras durante o verão, outras durante a primavera, e há sementes que precisam ser plantadas no inverno. É interessante falarmos isso se a palavra nos compara a uma boa semente, porque como uma boa semente que esteve nas mãos do agricultor e foi colocada aqui nesse mundo, sim, você não veio dos seus pais, mas você veio de Deus através dos seus pais, Deus colocou você no tempo certo. Nós estamos vivenciando dias e anos tão difíceis aí para toda a humanidade, crises mundiais, pragas, guerras aí para todo lado. Eu já ouvi muita gente dizendo, poxa, estamos vivendo num momento tão difícil, quem dera eu vivesse na época dos meus pais, quem dera eu vivesse nessa época que a humanidade não enfrentou esses problemas que está enfrentando agora. Eu já ouvi gente dizer, poxa, quem dera eu vivesse na época de Jesus, ou da igreja primitiva, dos apóstolos, quem dera eu vivesse na época de Davi. Sabe por que você não viveu nessas épocas aí do passado? Porque elas não eram as estações corretas para você. Se você vivesse lá, não seria o melhor para você, você não cumpriria o propósito de Deus em sua plenitude, você não viveria a vontade de Deus e o melhor de Deus para a sua vida. Ele é o bom agricultor, Ele é o melhor de todos os agricultores e você é uma boa semente nas suas mãos. Ele colocou você para viver no tempo certo e colocou você para viver aqui com um propósito, para um momento como esse. A Bíblia fala que Ele nos escolheu antes da criação do mundo, há milhares de anos atrás, quando Ele estava projetando aqui o século 21 e tudo isso que a humanidade está enfrentando, quando Ele estava planejando o seu propósito pleno e perfeito. Talvez alguém sugeriu, quem que nós vamos colocar ali? Será que é bom colocar Moisés para viver no século 21, com todo aquele avanço tecnológico? Será que é melhor colocar Elias ou Davi? Deus respondeu, não. Essas sementes eram boas para outras estações. Sabe qual é a melhor semente que vai viver o meu propósito, que vai cumprir o meu propósito em pleno século 21? Deus falou o seu nome. E como uma boa semente, Ele colocou você aqui na terra para ir e dar muitos frutos. Como uma boa semente que tem um potencial dentro dela para gerar frutos e para viver o propósito de Deus. Deus colocou você aqui na terra para um momento como esse. Ele colocou você no seu lugar de trabalho para um momento como esse. Ele te deu essa família para um momento como esse, para que você possa viver o propósito pleno, para que você não se cale e para que você diga sim ao seu chamado e viva o propósito do Senhor na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para você ficar ligado a tudo que é postado aqui no nosso canal e deixar um comentário
para falar sobre algo aí que Deus falou com você nessa mensagem. Você, como uma boa semente, foi plantada pelo Senhor nesse ano, nessa estação, para um momento como esse, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe.